Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num conjunto de materiais que, olha, trazem um debate bem intenso, complexo mesmo. Identidade de gênero em crianças e adolescentes. É um tema quente, né? Muito. E as fontes que a gente tem aqui, produzidas ali entre 2021 e 2025, elas vêm com uma perspectiva bem específica, sabe? O foco é em preocupações com intervenções médicas que eles chamam de precoces. Falam também do que descrevem como influências de movimentos ativistas. E, claro, desse cenário de regras, de leis, que estava mudando bastante nesse período. Entendi. Então a gente vai olhar para esses documentos que têm dados científicos, relatos, análises políticas. Isso. E o ponto central que eles trazem é a argumentação sobre riscos físicos e psicológicos que eles associam a certas intervenções. Certo. E questionam a força das evidências científicas, é isso? Exato. Questionam as evidências que sustentam essas intervenções, falam de casos de destransição, gente que reverteu, né? E os impactos que eles relatam nas famílias. Tudo isso, claro, pela ótica bem particular dessas fontes. Perfeito. Então nosso objetivo aqui é meio que destrinchar os argumentos, os dados que esses documentos específicos trazem, né? Exatamente. Vamos olhar de perto o que eles alegam sobre medicalização antes da idade, que eles acham adequada para o consentimento, a tal falta de clareza nas políticas, os riscos que eles destacam, as supostas influências do que chamam de movimento transativista e como eles veem a base de evidências para justificar ou questionar os tratamentos. E olha, é super importante a gente reforçar isso aqui. Nossa função é apresentar o conteúdo que está nessas fontes. Fundamental. A gente quer entender as informações, as perspectivas que elas trazem, sem tomar partido, sabe? Sem dizer isso tá certo ou isso tá errado. Sem endossar nem refutar. Exato. O tema é delicado, as fontes trazem alegações fortes, então vamos com cuidado examinar o que elas dizem. Preparados? Vamos lá. Bora. Então, um dos pilares da argumentação que a gente encontra nesses materiais é essa questão. Crianças e adolescentes passando por intervenções, tipo bloqueadores de puberdade, hormônios, antes de terem, na visão dessas fontes, a plena capacidade de consentir sobre coisas com efeitos duradouros. O material descreve isso como uma urgência, quase como uma corrida contra o tempo biológico. Sim. E para sustentar essa preocupação, as fontes citam um estudo. Parece que foi publicado em 2025 no Journal of Pediatrics and Child Health. Ah, sim. O que ele dizia, segundo as fontes? Então, de acordo com o que está nesses materiais, esse estudo apontaria até alguns benefícios iniciais para a saúde mental dos adolescentes com os bloqueadores. Ok. Só que, e é aí que eles batem na tecla, o mesmo estudo alertaria para riscos bem sérios a longo prazo. Coisas como perda óssea, sabe? E talvez infertilidade. Entendi. E na leitura das fontes, esses riscos superariam os ganhos? Exatamente. Para eles, os riscos superariam os ganhos temporários. Trazendo aqui para o Brasil, os documentos falam daquela resolução do CFM, né? A 2247, de abril de 2025. E isso eles mencionam bastante. O que as fontes dizem sobre ela? Dizem que essa resolução teria proibido começar a terapia hormonal antes dos 18 anos. A justificativa seria a falta de evidência forte sobre segurança a longo prazo. Certo. E mencionam também que existiria uma pressão de grupos ativistas para reverter isso, chamando de retrocesso. E essa discussão sobre evidência e risco aparece em outros países também, né? Aparece. Citam um relatório do HHS, Departamento de Saúde americano, de maio de 2025. E o que esse relatório diria? Segundo as fontes, esse relatório do governo americano admitiria que algumas dessas intervenções precoces podem sim ter efeitos irreversíveis. Sério? É o que as fontes dizem. E que ainda teria pouca pesquisa sobre o impacto disso em cérebros que ainda estão se desenvolvendo, né? Outro ponto que eles citam muito é a revisão CATS, lá do Reino Unido, teve uma atualização em 2024, pelo que as fontes indicam. Sim, essa revisão é bem famosa no debate. E o que ela teria causado? As fontes reportam que essa revisão levou o sistema de saúde britânico a praticamente parar de prescrever esses tratamentos para a maioria dos menores. E os motivos? Os motivos apontados nas fontes são evidências científicas fracas e também uma taxa muito alta, que eles dizem ser de 92%, de jovens que começavam com bloqueador e depois iam para os hormônios do sexo oposto. Um caminho quase sem volta, na visão deles. Exato. Descrito como com pouca reversibilidade na prática. É interessante como eles contrastam essa cautela toda com outras visões. Mencionam a ANTRA, aqui do Brasil, por exemplo. Sim, mencionam um dossiê da ANTRA de 2025, reconhecem que o dossiê mostra vulnerabilidade à violência contra jovens trans, citam até o dado de 155 mortes em 2023. Que é o dado alarmante. Muito. Mas a crítica que as fontes fazem é que esse documento da ANTRA não falaria direto dos riscos médicos da medicalização precoce. Entendi. E a perspectiva defendida nesses materiais que a gente está vendo é bem dura, sabe? Chega a chamar a situação de experimentação em massa com vidas infantis. Nossa, pesado. E essa alegação de que os riscos médicos estariam sendo, digamos, deixados de lado, se conecta com outro argumento forte deles, né? A ideia de que as políticas sobre isso seriam confusas, influenciadas por ativismo. Exato. Falam num caos regulatório. E como eles ilustram isso? Dão exemplos? Dão. Apontam para os Estados Unidos, mencionam que, em 2025, uns 16 estados estariam na justiça contra ordens que restringiam os tais cuidados afirmativos para menores. Mas, ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça americano, o DOJ, estaria investigando farmacêuticas por possíveis violações das regras da FDA, justamente sobre a promoção de hormônios para jovens. Uma contradição na visão deles. Exato.
uma suposta contradição. E aqui no Brasil, as fontes trazem algo parecido? Trazem. Falam de um artigo na Nature Medicine de julho de 2025, de pesquisadores da USP. Ah, sim. E o que dizia? Segundo as fontes, esses pesquisadores criticavam a resolução do CFM como um retrocesso. Só que as mesmas fontes destacam que eles também admitiriam, nesse artigo, que faltam protocolos clínicos claros e bem definidos para o tratamento hormonal em adolescentes aqui. Entendi. Então, na visão das fontes, isso deixaria os jovens expostos a riscos, talvez sem o suporte psicológico adequado. É essa a leitura que eles fazem, que exporia riscos sem o suporte necessário. Parece ter uma tensão aí, né? Entre defender o acesso e se preocupar com a segurança e a base científica, pelo menos do jeito que as fontes colocam. Exatamente. E essa tensão aparece de novo quando citam um relatório da Human Rights Watch, de junho de 2025. Que criticava as proibições aos cuidados, né? Isso. Mas o material que a gente está analisando rebate, levantando a questão do consentimento informado de crianças e adolescentes para decisões que podem ser permanentes. Fazem até uma comparação polêmica com cirurgias em crianças intersexo no passado, sabe? Questionando os precedentes. Eles olham também para a produção de conhecimento aqui no Brasil? Olham. Apontam para um artigo de 2024 no JUS Brasil. Esse artigo, segundo eles, diria que precisa de mais pesquisa sobre crianças e adolescentes trans aqui, que falta dado, que tem transfobia institucional. Certo. Mas a interpretação que as fontes dão é que o ativismo estaria pressionando por direito sem pensar direito nos limites e riscos, transformando escola e família em campos de batalha ideológica. É como eles colocam. Fica claro que essa parte regulatória e das influências é um ponto sensível para essas fontes. E elas detalham bastante os riscos também, né? Falam em preço irreversível. Sim, dedicam muito espaço para isso. Os riscos físicos que eles mencionam sempre são densidade óssea menor, possíveis problemas no coração no futuro e infertilidade permanente. E atribuem isso principalmente aos bloqueadores seguidos de hormônios. É o que eles indicam. E citam um estudo de 2025 na Current Sexual Health Reports, que, na leitura deles, concluiria que esses cuidados afirmativos pediátricos ainda não teriam uma base científica robusta. Alegam que muitos estudos que existem têm baixa qualidade e meio que ignoram esses perigos. E do ponto de vista psicológico? Porque o argumento mais comum é que melhora a saúde mental. Como as fontes veem isso? Elas até reconhecem que alguns estudos falam de alívio inicial da disforia, do sofrimento. Mas aí citam uma revisão de 2025 no Journal of Adolescent Health. E o que essa revisão diria, segundo eles? Na leitura das fontes, indicaria que, mesmo depois da transição, jovens trans poderiam continuar com taxas altas de depressão, ansiedade e ideação suicida. Nossa. Eles conectam isso um pouco ao estresse de ser minoria, ao preconceito, claro, mas também questionam se a transição em si resolve tudo ou se pode até criar outras dificuldades, sabe? Mencionam pesquisa brasileira sobre saúde mental nesse ponto? Citam um estudo da Unifesp, feito entre 2023 e 2025 com adolescentes trans vulneráveis aqui no Brasil. E o que mostrou? Mostrou, sim, altos índices de transtornos mentais, tipo ansiedade e depressão nessa população. Só que as fontes fazem a ressalva. O foco desse estudo não era avaliar o risco da hormonização precoce em si, mas a saúde mental geral desses jovens. Entendi. E aquele relatório do HHS americano volta a aparecer? Volta. As fontes usam ele para reforçar a parte que fala que algumas intervenções podem ser irreversíveis. Destacam também que o relatório mencionaria possíveis efeitos colaterais nos ossos, eles chamam de disforia óssea, e até na cognição, no cérebro em formação. E para criticar a eficácia? Citam um artigo de 2025 na BMC Medical Ethics. Segundo as fontes, esse artigo diria que as melhoras psicológicas que alguns estudos mostram são superestimadas e que alguns danos, tipo dificuldade de regular a emoção, poderiam continuar ou até aparecer depois. A visão que fica é de uma desconfiança bem grande, né? Usam até a analogia de ratos de laboratório. Exato. A linguagem é forte. E além dos riscos e da falta de evidência que eles alegam, as fontes também sugerem que tem interesses por trás disso tudo, né? Falando num lobby. Justamente. Sugerem interesses financeiros e ideológicos empurrando essa agenda de facilitar a intervenção para menor. E dão nomes. Dão. Do lado financeiro, falam da AbbVie, que faz o Lupron, usado como bloqueador, dizem que lucraram bilhões entre 2021 e 2025 com isso. Entendi. E citam organizações como a WPATH, aquela Associação Mundial de Saúde Transgênero, como um lobby influente que teria ajudado a definir políticas nos Estados Unidos, na Europa. E segundo as fontes, ignorando evidências contrárias? É o que eles alegam, que teriam ignorado ou minimizado evidências contrárias às diretrizes deles. T-Journal, de janeiro de 2025, que chamaria a promoção da identidade de gênero em crianças de insanidade esquerdista. Termos fortes de novo. Sim, e que isso seria abusivo e empurrado por doadores ativistas e pela indústria farmacêutica. Aqui no Brasil, voltam a falar da ANTRA. Com a mesma crítica. A mesma linha, que pressionaria por políticas sem rigor científico, citando de novo o dossiê de 2025 que focaria na violência que é real, eles admitem, mas omitiria os riscos médicos das transições precoces. E mencionam alguma investigação oficial sobre isso, sobre essa suposta influência indevida? Mencionam. Para reforçar essa narrativa de lobby predatório, falam de um memorando do DOJ americano de junho de 2025. Segundo eles, esse memorando indicaria investigações sobre possíveis violações das regras da FDA por farmacêuticas na promoção de hormônios para menores, com alegações de talvez um conluio com ativistas. Ok, então temos as preocupações com o consentimento, os riscos, a crítica à evidência e essa alegação de lobby. Um ponto que parece mesmo central para essas fontes é essa questão da evidência científica.
Eles batem muito na tecla da falta de provas robustas, né? Demais. É um argumento que volta o tempo todo no material. Citam, por exemplo, uma revisão sistemática de 2025 no BJU International. E que ela diria? Afirmam que essa revisão, mesmo vindo de um campo médico relevante, admitiria que falta muita evidência de longo prazo sobre os efeitos da supressão da puberdade. As fontes destacam que a revisão apontaria a baixa qualidade de muitos estudos, chamando eles de fracos, talvez enviesados. E o relatório do HHS americano, de novo. De novo. É muito citado para sustentar isso. Enfatizam a conclusão do relatório, que diria que a evidência para a terapia hormonal afirmativa de gênero, a GHT, em menores de 26 anos é muito incerta. Incerta. E destacam a parte que diz que não dá para excluir a possibilidade de danos a longo prazo com o que se sabe hoje. E aqueles pesquisadores da USP que criticaram a resolução do CFOM, eles voltam aqui. Voltam sim. Reforçam que apesar de criticarem a restrição do CFOM como retrocesso no artigo The Nature Medicine, eles mesmos teriam admitido, segundo as fontes, que faltam dados robustos de longo prazo provando o benefício desses tratamentos especificamente em adolescentes. Parece um padrão. Eles buscam por admissões de incerteza, mesmo em textos ou vozes que poderiam ser vistos como mais favoráveis às intervenções. Exatamente. Eles destacam muito uma análise de 2025 na Current Sexual Health Reports, que diria explicitamente, segundo eles, que os cuidados afirmativos pediátricos não seriam, hoje, baseados em evidência sólida. Direto assim? É o que eles reportam, que essa análise apontaria para revisões sistemáticas que sempre mostram baixa qualidade nos estudos disponíveis. E tem também a questão da desistência natural, né? Que eles mencionam. Sim, dão muito peso a isso. Afirmam, citando estudos sobre desistance, essa remissão da disforia, feitos entre 2021 e 2025, que uns 80% das crianças com disforia de gênero na infância deixariam de se identificar como trans naturalmente. 80%? É um número que as fontes trazem. Deixariam de se identificar como trans na puberdade ou adolescência se não passassem por intervenção social ou médica precoce. E a conclusão deles? É taxativa. Sem prova de benefício e com essa taxa alta de desistência natural alegada, as intervenções precoces seriam eticamente questionáveis. Chegam a usar o termo charlatanismo. Essa questão da influência precoce antes mesmo de qualquer tratamento também preocupa as fontes, né? Falam em semear confusão desde o berço. Sim, expressam essa preocupação como o ambiente na primeira infância, livro infantil, escola, rede social, poderia, segundo eles, ter um viés ativista e plantar sementes de dúvida de gênero em criança muito nova. E citam estudos para isso. Citam um de 2025 nas Monographs of the Society for Research in Child Development. A interpretação deles desse estudo é que ele ligaria a não conformidade de gênero na infância, criança que não segue estereótipo de menino-menina, mais a orientação sexual fluida na vida adulta do que a identidade trans. Só que eles enfatizam que o mesmo estudo diria que passar por transição social precoce, mudar nome, pronome, roupa, aumentaria a persistência da identidade trans em 76% dos casos. E como eles interpretam isso? Como a criação de uma dependência do rótulo trans. E como conectam isso com a vulnerabilidade dos jovens? Voltam a falar das pesquisas da Unifesp de 2023, que mostram a vulnerabilidade dos adolescentes trans. Mas eles reinterpretam isso, ligando não só a transfobia, mas a uma suposta exposição precoce a essas ideias de gênero, talvez sem apoio da família para processar criticamente. Entendi. Citam também o Trans Youth Project, um estudo americano. Dizem que dados atualizados em 2025 mostrariam que transição social em criança pequena leva sim à identidade trans mais persistente na adolescência. Mas eles usam isso como alerta, né? Exato. Alertam para o risco de arrependimento, regret, especialmente se essas crianças estiverem sendo influenciadas pelo que chamam de disforia de gênero de início rápido, a ROGD. A ideia de um aumento súbito de jovens se identificando como trans, talvez por influência social. E a visão deles sobre isso? Que seria um roubo da infância. E essa questão do arrependimento, da destransição, é outro ponto que as fontes exploram muito, né? Apresentam como prova de falha do sistema. Falam em vozes silenciadas. Com certeza. Alegam que as taxas de arrependimento e destransição são muito subnotificadas. Citam um estudo de 2023 na LGBT Health. E o que ele diz? Segundo eles, indicaria 15,9% de arrependimento por motivos internos, tipo mudança de sentimento, e 82,5% por pressão externa, tipo dificuldade social, discriminação. Mas isso em adultos, né? Exato. E eles argumentam que, em jovens, com identidade e informação, a coisa poderia ser mais complexa e o arrependimento interno talvez maior. Mas tem estudos que mostram taxas baixas de destransição, certo? Como eles lidam com isso? Mencionam. Falam de um estudo americano de 2025 no Journal of Adolescent Health, que acompanhou jovens em tratamento. E esse estudo diria que só 4% pararam o hormônio sem voltar, e 93% continuaram. E aí? As fontes olham para isso com ceticismo. Dizem que parar não é o mesmo que se arrepender, e alegam, citando outras pesquisas ou relatos, que muitos que se arrependem, falam em 76%, não contariam para o médico, por vergonha, medo. Então, para eles, os números baixos podem esconder um problema maior. É essa a interpretação que eles dão. Que mascara. E trazem dados de outros lugares sobre destransição, ou do Brasil. Citam dados do Reino Unido de 2023, 5,3% de quase 1.100 jovens teriam parado o tratamento, alguns dizendo que a disforia passou naturalmente. Mencionam um site, Stats for Gender, de 2025, que compilaria casos. Destacam uma alegação de lá.
que 65% dos jovens não héteros com disforia acabariam desistindo da identidade trans se não fossem para a transição social. E no Brasil? Lamentam que falta estudo robusto sobre destransição aqui, mas apontam um aumento grande de diagnósticos nos últimos anos, citam 42 mil em 2021, sem detalhar a fonte e o surgimento de relatos de arrependimento em fóruns online. E a perspectiva deles é que essas vozes são silenciadas. Exato, que seriam sistematicamente silenciadas ou invalidadas pelo ativismo. Por fim, os materiais que a gente analisou trazem um ângulo mais focado na família, falando das viúvas trans. O que é isso, segundo eles? É um termo bem controverso, né? Usam para descrever mulheres cis, não trans, que eram casadas ou tinham parceiros de longo prazo, geralmente homens, que se assumem como mulheres trans e começam a transição. E aí o relacionamento acaba. E as fontes apresentam essas mulheres como? Como vítimas esquecidas do processo. Citam um documentário, Behind the Looking Glass, de 2024, dirigido por Vaishnavi Sundar. Dizem que foi pioneiro em dar voz a essas histórias. E que histórias são essas? Descrevem como narrativas de suposta traição, perda da identidade do parceiro, trauma para os filhos, alegações de manipulação emocional e a destruição da família como era. Citam uma fala da diretora, Sundar, de 2025, dizendo que o ativismo só mostra transição feliz e ignora esse sofrimento. E no Brasil isso é discutido, segundo as fontes? Indicam que sim, que tem discussão em fórum online tipo Reddit desde 2023. Que não é só lá fora. Mas notam que falta documentário, produção maior sobre isso aqui. E interpretam isso como silenciamento também? Também. A visão que eles passam é que a transição do parceiro, nesses casos, seria um egoísmo, impulsionado pelo ativismo, que desestrutura lares e as crianças pagam um preço emocional. Uau! Olha, exploramos hoje um conjunto de fontes que, nossa, sem dúvida, apresentam uma visão muito crítica, muito carregada de preocupação sobre como a identidade de gênero em crianças e adolescentes vem sendo tratada. Extremamente crítica. Levantam questões fortes sobre medicalização precoce, sobre a solidez da ciência por trás, o que eles chamam de influências externas de lobby, de ativismo, e os impactos a longo prazo, individuais e familiares. A gente cobriu os argumentos de risco, a situação das regras, os casos de destransição, a visão das viúvas trans, tudo como tá nesses materiais específicos que a gente recebeu. Exato. E vale muito frisar de novo, nosso papel aqui foi só expor as informações, os dados e principalmente as alegações e as interpretações que estão nessas fontes específicas que a gente recebeu. Sim, isso é chave. A gente não buscou em nenhum momento validar ou concordar, nem discordar ou refutar as conclusões ou a perspectiva crítica delas. Exato. A complexidade do tema é gigante, né? E a intensidade das posições nesses documentos que a gente viu ficou bem claro. Sem dúvida. E essa análise deixa a gente com uma reflexão, né? Considerando essa complexidade toda que as fontes levantam, as alegações sobre influências, preocupações com consequências, as dúvidas sobre evidência. Que perguntas a mais sobre consentimento informado em cada fase da vida, sobre o papel da sociedade na proteção de crianças e adolescentes, e sobre como achar um equilíbrio justo entre direitos individuais e possíveis riscos. Que perguntas emergem para todos nós, né? Fica a pergunta no ar. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada. Até a próxima!